Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneça contigo. Amém? Eu quero, antes de tudo, te chamar a refletir por algo, né? Durante o momento do nosso louvor, nós cantamos e falamos um pouco, em um determinado momento, nós repetimos no refrão por 3 vezes, né? Onde nós falamos que nós estávamos no oceano ou no mar da graça. E durante o período em que nós cantávamos isso, eu comecei a refletir. E quando nós falamos isso, quando nós anunciamos isso, existe a necessidade de nós termos entendimento daquilo que a gente canta. Obrigado. E quando nós pronunciávamos isso, eu comecei a lembrar de algo simples, mas ao mesmo tempo importante, que me leva ao entendimento de que quem eu sou para o Senhor. Sabe por quê? Quando nós cantamos que Deus nos coloca em um mar de graça, percebe que de todo o globo terrestre, 71% dele é água salgada. É mar, oceano. Então, quando a gente fala que Deus proporciona para a gente o privilégio de viver no mar da graça, isso mostra que a bênção de Deus sobre nós é de forma superabundante. Não é pouca coisa. Esse mar de graça, ele é muito maior do que a sequidão das adversidades que nos confrontam dia a dia. Então, além de cantar, nós precisamos viver isso. Entenda que Deus tem colocado você em um mar de graça. Então, não é pouca coisa. Então, se alegre e entenda o tamanho do comprometimento de Deus com a sua vida. E nós precisamos entender que a recíproca tem que ser verdadeira. Nós precisamos também nos comprometer e nos relacionar intensamente com esse Deus. Então entenda isso. Deus proporciona para você um mar de graça. Viva isso. Amados, na semana passada, pastor Renan nos levou a refletir sobre a ansiedade. E é um tema muito propício, porque nós vivemos num momento muito intenso de tudo isso. A ansiedade, ela é o mal do século. Ela desencadeia uma série de situações, uma série de doenças e de transtornos que tem levado a sociedade a um caos. Então, por isso, eu gostaria de continuar falando um pouco sobre isso, para a gente entender como lidar com isso, biblicamente falando. E como eu sou curioso, né, a ansiedade é uma palavra que ela tem origem para nós no latim, né, que quer dizer anxietas, que quer dizer angústia, que vem de anxios, que quer dizer uma mente perturbada, problemática, e eu gosto muito mais da definição de estar pouco à vontade, né? Que vem do verbo anguire, que quer dizer apertar, estreitar, sufocar e, de forma figurativa, atormentar ou gerar tensão em nossa vida. E é o que ela faz. E não adianta correr disso, que todos nós temos os nossos momentos de ansiedade, né? Alguns mais, outros menos. E, amados, eu quero também refletir com vocês sobre o que nos fortalece para nos afastar um pouco dessa ansiedade que sonda, que ronda a nossa mente e o nosso coração. Então, nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e a fé. Lembrando que eu não estou aqui dizendo ou afirmando que a ansiedade é simplesmente falta de fé. Não, não é isso, né? Porque, segundo a Bíblia, a gente vai ver que a ansiedade
ela não é um atestado definitivo de falta de fé, tá? Mas ela é um sinal, muitas vezes, da nossa fraqueza humana ou da dificuldade temporária de confiar plenamente no cuidado de Deus. Isso não é falta de fé. E a gente tem alguns textos que traz isso com clareza para a gente, né? Aborda isso, como nós lemos em Filipenses 4, na semana passada. E hoje nós vamos ler Mateus 6, que traz sobre isso uma concepção bem clara. Então, e esses textos, eles nos orientam a viver de forma diferente do que a nossa sociedade tem vivido. Nós temos vivido com um excesso de preocupação. E eu gosto muito de refletir sobre isso, né? Estar preocupado, vamos separar essa palavra na etimologia dela? Eu estou antes, ocupado. É ocupando a mente e o coração com algo que não deveria estar ali naquele momento. É antes do momento oportuno. Mas se livrar disso é complicado, né? Nós somos muito apressados. E as Escrituras, elas relatam para a gente, para mostrar que isso não é uma ausência de fé, grandes heróis, tá, que nós conhecemos, e o próprio Jesus passando por uma profunda angústia, tá, sem que isso fosse tratado como pecado ou ausência plena de fé. Tá? As Escrituras, elas vão mostrar para a gente filhos e filhas de Deus em profunda angústia, sabe? Pessoas de fé que enfrentaram momentos extremamente difíceis, intensos, bastante angústia, e mesmo assim continuaram sendo amados e sustentados por Deus. Exemplo dele, um que a gente vai ver com muita frequência, é Davi. Davi nos Salmos, em seus Salmos, ele chora, ele clama, ele confessa estar abatido inúmeras vezes. A gente vê também o próprio Elias. Elias, se a gente analisar direitinho, né? Elias, após entender, Elias teve grandes vitórias. Elias fez um feito que nenhum outro homem fez. Né? Elias, ele teve uma vitória sobre 850 profetas. Né? Ele acabou sendo vitorioso sobre 450 profetas de Baal e depois 400 profetas de postes ídolos. Um feito jamais feito por outro ser humano. E depois disso, Elias vai para uma caverna. Ele entra praticamente num estágio de depressão, e ele diz assim que ele é menor do que os seus pais, e a Bíblia nem relata os feitos de seus pais. E Elias chega num ponto tão pesado da vida, que ele pede para morrer. Mas Deus o sustenta, o levanta, e faz com que ele continue sendo um homem de Deus. O próprio Paulo, né? Paulo fala de pressões internas e externas. E ele fala que essas pressões são acima das próprias forças. Segundo Coríntios, ele deixa isso de forma bem clara para a gente. E o próprio Jesus no Getsemane. Né? Ele começou a se entristecer e a ficar angustiado, né, diante daquilo que viria. O próprio Jesus pede ao Pai, né, que, se possível, passasse dele esse cálice. Ele não queria ficar longe da presença do Senhor. Mas ele permanece, que seja feita a sua vontade. Então, é interessante a gente entender que esses exemplos que eu acabei de citar, eles nos ensinam que passar por esse momento, ter essa angústia, essa ansiedade, não é sinal de estarmos tão distante da fé, mas faz parte da condição humana. Nós passamos por isso. Não queremos, mas passamos. Né? A diferença é o seguinte: muitos de nós, ou praticamente todos nós, vamos passar por isso. Todos nós temos uma certa ansiedade. Mas a diferença gritante, ela está em como nós reagimos a ela. Ou seja, a diferença não está em sentir ou não sentir, mas em como nós respondemos a esse sentimento que nos sonda. E importante a gente entender também que a fé cristã, ela não nega essa realidade, de que a gente vai passar por momentos tensos. Né? O pacote da vida, ele não tem um pacote onde a gente escolhe
com dificuldade e sem dificuldade. Ela faz parte, está intrínseco. Então, todos nós passaremos por esses momentos difíceis. Mas interessante que a Bíblia nos mostra caminhos seguros para a gente enfrentar essa ansiedade, principalmente com esperança, né? Aí você fala assim, Elias, mas todo mundo tem esperança. A Bíblia fala em Coríntios que, no final de tudo, todos os dons vão passar, mas vão prevalecer fé, esperança e o amor. Mostrando que o amor é o maior de todos eles. Mas esse ponto mostra, então, que a esperança é algo que não permanecerá no coração de muitos. E nem todos possuem. Então, amados, nós precisamos entender. A Bíblia não romantiza o sofrimento. Também não ordena a indiferença. Mas ela deixa bem claro que nós passaremos por ele. Ela não nos ensina a ignorar a dor, porque teremos momentos difíceis e doloridos. Mas ela nos ensina a lançar sobre Deus as nossas dificuldades e necessidades, porque Ele é um Deus que cuida. Sempre vai cuidar. Ela nos chama a promover uma entrega e, ao mesmo tempo, substituir esses sentimentos, esses pensamentos, por uma confiança ativa e contínua em Deus, que às vezes nos falta, né? E é viver a fé genuína. E quando nós promovemos esse processo que a Bíblia nos ensina, nós passamos por alguns momentos. O primeiro deles é a entrega. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda essa insegurança, porque Ele tem cuidado de nós, né? 1 Pedro 5 deixa isso claro para nós. Depois a Bíblia nos orienta a aprender, e isso é difícil, tá? Descansar no Senhor. Por que na maioria das vezes a gente não descansa no Senhor? A ansiedade não deixa. Nos incomoda aquela inquietação constante. Mas a Bíblia diz que quando nós descansamos no Senhor, as coisas mudam. Elas mudam. Porque Salmos 94 diz assim, olha, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E o Senhor, quando partiu, quem que Ele deixou conosco? O Consolador. Tá? Elias, não é fácil. Eu sei, não é fácil descansar no Senhor, mas é necessário. E a Bíblia nos ensina também que diante desses momentos, desses sentimentos, é necessário nós praticarmos duas coisas, oração e gratidão. Porque como nós lemos na semana passada, e na célula também durante a semana, Filipenses 4 fala que para a gente não andar ansioso sobre coisa alguma. E que a paz de Deus guardará os nossos corações. E acima de tudo, é uma paz que excede todo entendimento humano. Então, muitas vezes, a razão não vai dizer que é assim que se faz, é a fé. E, ao mesmo tempo, a Bíblia nos orienta, trazendo para a gente promessa de paz. Então, Isaías 26 deixa isso bem claro. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, é constante, porque ele confia em ti. Então, a Bíblia nos orienta a como nos posicionar diante desses momentos, diante dessa ansiedade, dessa preocupação intensa, tá? E assim, essa ansiedade, gente, essa preocupação, ela permeia todos os ambientes onde nós nos encontramos. É em casa, é no relacionamento, é na vida financeira, muito intensa, é no trabalho. Quantos profissionais têm vivido burnout? Quantos homens e mulheres não descansam a mente? Sobre o trabalho, eu demorei a aprender algo, né? Eu brinco com o pessoal que trabalha comigo que quando eu vou para casa depois do meu horário, a estrada do meu trabalho vai apagando. E ela só vai reacendendo novamente quando eu estou voltando para o trabalho, metro por metro. Porque senão eu vou viver com ele dentro de casa. Então eu aprendi, eu não levo o trabalho para casa e não levo a casa para o trabalho. É fácil? Não. Por quê?
Porque eu preciso desacelerar a minha mente. Eu preciso me despreocupar com aquilo que não vai adiantar estar preocupado. Eu preciso estar ocupado e não preocupado. E também não desocupado. Então nós precisamos entender. Ocupado sim, preocupado não. Desocupado também jamais. Esses versículos que eu citei, eles apontam uma verdade central, amados. A paz que vem de Deus, quando falo dessa promessa de paz, ela não depende de ausência de problema. E talvez é isso que muitas vezes nos deixa ansiosos. Os problemas. Entenda, se a nossa paz ela depender do fim dos problemas, nós jamais teremos paz. Porque se não tiver problema, isso é um problema. Porque você não está enxergando os problemas. Eles sempre vão existir. Então não é o fim dos problemas, mas é a presença de um relacionamento intenso com Deus diante dos problemas. Agostinho, ele resumiu a raiz da inquietação dizendo que fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, se não exercitar a nossa fé e não nos repousarmos no Senhor, a nossa vida vai ser de ansiedade intensa, vai ser de preocupação constante. E interessante, amados, a necessidade de nós termos esse posicionamento é que é o seguinte, mesmo diante do perigo, eu gosto de analisar isso com uma criança. Você pega uma criança, um pai ou a mãe, e coloca essa criança num ponto alto e diz para ele, pula que eu te pego. Existe o perigo da queda? Existe. Para nós que estamos vendo, às vezes a gente diz, nossa, esse pai é louco. Para nós existe a insegurança desse pai não pegar? Existe. Mas para aquela criança que às vezes fecha os olhos e pula, existe a certeza de que tem um pai que fará de tudo para segurá-la no momento da queda. E que ela não atingirá o chão de forma que vai trazer malefício. A nossa fé tem que ser nesse nível. Uma confiança nesse pai, a ponto que em meio às turbulências, em meio às dificuldades, você acredita que ele vai prover. Eu como pai, né, vivi muitas experiências já, né? Momento de acontecer alguma coisa, e eu moro na área rural, a maioria sabe, na chácara, então às vezes, uma vez eu fiquei perdido junto com o João Vitor, ele era menor, tem uma reserva florestal nos fundos, e nós fomos lá, catar pinhão, e de repente, aí naquele dia eu tive o tamanho da reserva, né? Ficamos perdidos. E assim, e o João Vitor, ele era bem menor e bem mais novo, né? Não no tamanho de hoje. Falei com ele, você está com medo? Ele, não, pai, estou tranquilo, eu estou contigo. Mas eu estava morrendo de medo, porque eu não sabia como é que eu volto para casa, né? E já estava cansado de tanto andar, mas ele estava bem. Porque ele estava confiando que, de uma forma ou de outra, eu levaria ele para casa são e salvo. Né? Ainda bem que o nosso cachorro nos levou para casa. Né? Senão a gente ficaria por lá mesmo. Mas é esse nível de confiança. Está difícil? Está complicado? É perigoso? A situação pode ser incerta, mas a promessa de Deus tem que ser uma certeza para nós. Aconteça o que acontecer. E eu quero ler com vocês um dos textos mais conhecidos, né, mais lidos, que é Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Nós já conhecemos essa palavra de ponta a ponta, né? Fala sobre a ansiosa solitude da vida. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Somente até aí. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para nós refletirmos sobre esses versículos, é que o objeto de ansiedade que o Senhor utiliza nesse texto, ele menciona 3 pontos básicos da vida: comida, bebida e roupa. Então ele foi nas necessidades mais básicas que nós temos. Ele não estava falando aqui a respeito de pessoas que tinham tudo e se preocupavam com coisas supérfluas. Não. Eles estavam falando de pessoas que tinham reais necessidades. E que não sabiam se teriam o que comer, ou o que beber, ou o que vestir no dia de amanhã. Pessoas que dependiam diretamente, naquele momento, do campo, para que aquilo pudesse estar diante deles. Diferente da nossa realidade hoje, né? Mas é importante entender que o Senhor aqui, ele não ignorou as preocupações das pessoas. E também não entendeu que aquilo era bobagem, porque ele trabalhou princípios básicos. Pelo contrário, aqui ele nos orienta a ter fé. Porque ele, quando ele apresenta a situação das aves e do lírio ali, do campo, ele nos mostra que diante de cada necessidade existente, ele também apresenta provisões diárias para cada uma delas, né? Então, ele acrescenta a necessidade de nós fortalecermos a nossa fé, quando ele questiona que se ele veste a erva do campo com tanta beleza, né, que hoje ela está ali e amanhã ela pode estar sendo jogada no fogo, quanto mais nós. O Senhor está dizendo o seguinte: existe a necessidade? Existe. Mas se eu me preocupo tanto com algo tão simples e que dura tão pouco, imagina comigo e com você. Imagina a preocupação que Deus tem a teu respeito. Se Ele proveu vestes lindas para aquela flor que duraria tão pouco, Ele também vai te vestir. E Ele também acrescentou uma outra pergunta, né? Não é a vida mais que o alimento? E o corpo mais do que a veste? É como se o Senhor estivesse dizendo para nós assim: olha, você está tão preocupado com as necessidades básicas, com o que sustenta a sua vida, que você está perdendo a sua própria vida com preocupação de algo que eu já providenciei para você. Ele está nos ensinando que a vida, a nossa vida, é maior do que o alimento que nos sustenta. Entenda, amados, o Senhor já providenciou o mais complexo para você, que é a vida, e vida eterna. O restante Ele vai prover. Jesus ensina que a ansiedade, muitas vezes, é quando nós vacilamos na fé sobre a provisão que Ele já estabeleceu, que Ele já prometeu. E nós precisamos entender que sobre a ética da fé,
existem pontos principais para que nós possamos superar isso. A primeira coisa é confiar plenamente no Pai Celestial. Mas é confiar de verdade. Lembra quando eu contei, meu e do João Vitor? A gente estava perdido no mato. Ele estava confiante que eu ia achar o caminho. Eu não sabia mais para onde ir. Já tinha dado tanta volta. Quebrava o matinho onde eu passava. Eu falava, pô, mas esse mato já está quebrado 2 vezes. Já passei aqui umas 2 vezes, né, andando em círculo. E Deus providenciou o cachorro. E olha só a provisão do lado. Na hora que não tinha mais jeito, eu falei assim, João Vitor, eu não consigo mais voltar para casa. Aí ele falou assim, eu vou pedir eu não vou falar o nome dos cachorros aqui, senão vocês vão rir. Esse cachorro lá em casa tem nome maluco, né? Aí é o Leonard Snart e o Desmond Doss, né? Aí ele virou para o Doss e falou assim, para os dois, ele falou assim, Doss, Snart, vamos para casa? E o cachorro foi andando, e nós fomos seguindo. Andamos em linha reta, chegamos em casa. A provisão estava do meu lado, e eu andando em círculo. Mas o mais importante, ele estava confiando. É esse nível de confiança. E às vezes nós vacilamos nesse momento. Não é que você não tem fé, é que às vezes ela oscila, a gente vacila. Às vezes a gente não enxerga a provisão. Então, além de confiar no Pai Celestial, nós precisamos entender que Deus pede que nós tenhamos uma mudança de prioridade de vida. Ele cita aqui qual que tem que ser a nossa prioridade. O que a gente tem que buscar primeiro? É o reino dele. E depois pede para que nós possamos viver um dia de cada vez, tendo fé em Cristo Jesus. E essa fé como fundamento da nossa vida. Então nós precisamos entender que a fé, ela é a maior arma que nós temos contra a nossa ansiedade. Não estou dizendo que você não precisa passar por um tratamento, né, como foi citado na semana passada. Mas passar pelo tratamento sem fé de que ele vai te ajudar também está perdendo o seu tempo. Então entenda uma coisa. Quando a gente utiliza essa fé contra essa ansiedade, contra essa preocupação constante, nós passamos a entender o valor da vida, né? Jesus já nos deu vida e o corpo, o mais difícil. Então, o mais fácil também ele já vai providenciar. Comida e roupa, tranquilo. Quando nós utilizamos a fé contra as nossas preocupações e ansiedades, nós começamos a enxergar o exemplo da natureza ao nosso redor. Olha as aves do céu, os lírios do campo. Deus cuida deles. E nós temos mais valor. Nós começamos a driblar o erro da pouca fé. Porque muitas vezes quando nós preocupamos com o amanhã, como se Deus não existe, é agir como quem não conhece a verdadeira fé. E a priorização de Deus como centro da nossa vida é uma necessidade. Outra coisa importante é que o Senhor aqui, ele traz uma promessa do acréscimo. Quando nós fazemos do Senhor a nossa prioridade, Deus, ele evidencia para nós que ele já se responsabilizou em suprir a nossa necessidade. Lembrando uma coisa, eu não estou aqui trazendo para vocês uma promessa de suprimento de tudo. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus fala dessa confiança tremenda, Deus fala de necessidades básicas para termos uma vida de intimidade com Ele. Tá? Eu tenho que ter muito cuidado ao dizer isso para vocês, senão a gente coloca uma fé desenfreada e equivocada, porque assim, esse texto não traz uma promessa de que nós vamos ter tudo. Porque senão o argumento que eu usei com vocês no início, de uma vida de dificuldade, ele cai por terra. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso ter fé. Mas nós precisamos entender que o céu não é uma máquina onde nós investimos oração e pegamos bênção como consequência. Não é assim que funciona.
Tá? Por que o Senhor usou 3 princípios básicos? Comida, ter o que comer, o que beber e o que vestir. Né? E assim, não estou deturpando a palavra, porque tem uma palavra muito pequena aqui, mas que concentra o entendimento do que eu estou te falando. Que ele diz assim, 33, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E todas estas coisas, no contexto que nós estamos falando de comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Então, cuidado. Não existe aqui, nesse momento, uma promessa de que Deus vai te dar tudo. Senão você começa a esperar tudo e a ansiedade vai vir sobre a sua vida. Deus prometeu e já garantiu o seu sustento básico para uma vida de intimidade com Ele. Tá? As demais coisas vão ser consequência de uma boa administração e de um bom empenho seu para conquistas. Mas sobre essas coisas específicas, o Senhor já concedeu. Então, nós precisamos entender que precisamos viver o limite do hoje para driblar a ansiedade. O amanhã pertence a Deus. E o Senhor disse que cada dia já tem os seus próprios problemas. E a fé, se praticada de forma descansando nos cuidados de Deus, para o momento presente, nós não vamos estar preocupados com aquilo que não há necessidade de intensificar o desejo no coração para aquilo no momento. Não quer dizer que você não possa planejar. Pode. Mas você pode planejar entendendo que o suprimento de Deus virá no momento oportuno. E eu quero concluir trazendo para vocês o seguinte entendimento. O Senhor Jesus, ele disse 3 vezes, foram 3 vezes, não andei ansiosos. Ou seja, não fica preocupado nem angustiado. E ele não disse isso não porque as necessidades elas não existam, elas existem em cada um de nós. Não porque a vida seja fácil, ela não é fácil para ninguém. Mas ele fala isso porque nós precisamos entender e ter fé que existe um Pai que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que dura tão pouco. Então, com toda certeza eu afirmo para você, Ele tem você como algo muito maior do que toda a criação. Ele disse isso. Tudo que Ele fez é bom. Quando Deus faz o homem, Ele diz que foi muito bom. Então isso quer dizer que você tem muito mais valor para Ele. Apesar que a sociedade hoje inverte isso, né? A gente protege todos os animais e plantas e deixa que o ser humano seja dizimado, né? Mas para Deus não mudou. Você tem mais valor. Na escala de valores, você é o mais precioso. E eu quero que você entenda uma coisa. A ansiedade, ela não acrescenta valor na nossa vida. Pelo contrário. Ela te consome e ela simplesmente mostra onde a nossa fé está vacilando. Então não romantize isso. Mas busque de Deus. A solução para vencer a ansiedade não está na sua força de vontade para parar de se preocupar. Ela está na inversão de prioridades que o Senhor Jesus descreveu para cada um de nós. Que é primeiro buscar o reino de Deus. E depois levar a nossa necessidade ao Pai. Em oração, exercitando a fé, confiando que o Pai já sabe aquilo que nós precisamos, quais são as necessidades, e confiando que Ele vai prover. Então eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: diante da ansiedade, nós precisamos entender que a fé não é uma expectativa. Ela tem que ser uma certeza de que Deus proverá. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Entendendo, Deus, que nós somos preciosos para o Senhor.
Mas muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer isso. E por isso, a incerteza, a desconfiança, a oscilação da fé, a preocupação, a ansiedade toma conta de nós. E nos conduz, Senhor, a um momento onde nós buscamos 1001 oportunidades de mudança, de sair dos momentos difíceis. Mas às vezes nós esquecemos de ter fé suficiente e enxergar as provisões que se encontram do nosso lado. Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Nos ensina, Senhor, a viver esse exercício contínuo da fé e enxergando as suas provisões, as garantias que o Senhor tem nos dado na tua palavra, desse seu cuidado, ó Deus, desse seu zelo por cada um de nós. Nos permita enxergar isso, Senhor, de uma forma plena e convicta, e que nós possamos ter esse entendimento, que a fé não é expectativa, ela é a certeza de que o Senhor nos sustentará. Por isso eu te peço, Senhor, que dentro das nossas ansiedades e preocupações, que o teu Santo Espírito possa consolar cada coração, trabalhando na nossa mente, no nosso espírito, e transformando, Senhor, as nossas prioridades. Em vez de preocupação, nós tenhamos primeiro o objetivo de buscar o teu reino, de fazer a tua vontade, com uma fé genuína. Para assim depois nós aprendermos a apresentar as nossas necessidades diante do Senhor. E entender quão grandes, maravilhosas, intensas, verdadeiras e assertivas são as suas promessas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.